Todos os dias o sol se põe, mas o dia de sexta-feira, amigos, deve ser um dia especial, a Bíblia assim o chama, de o dia da preparação. Dia da preparação, Lucas 23, 53 e 54. O dia da preparação. E ia começar o sábado. Então esse dia deve ser um dia especial para todos os cristãos, para fazer os seus preparativos em casa no dia de sexta-feira. Só que não deve ser apenas na sexta-feira. Quando a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado, está dizendo o seguinte, olha, durante a semana, você não deve esquecer do dia sagrado. Mesmo que você tenha muitos labores, mas não deve esquecer do dia sagrado. Deve saber que ele vai começar. Mesmo que os seus labores não terminaram, ele vai começar. Então coloque um fim nos seus labores. E aí então devemos preparar-nos de uma forma especial para esse dia da preparação, né? Então durante a semana nós vamos preparando, quando chega o dia de sexta-feira, aí sim nós já estamos previamente arrumados, preparados para receber o dia de sábado. No dia de sexta não dá mais tempo de lavar roupas, passar roupas, certo? Não dá tempo de fazer biscoitos e deixar tudo para sexta-feira, né? Não dá tempo mais de fazer os preparativos necessários. Mas se levou de uma forma, né, para concluir no dia de sexta-feira, como assim fez o Senhor. Ele foi um exemplo para nós na conclusão da obra. Assim, então nós vamos chegar no dia sexto apenas para fazer uma conclusão das atividades que devemos fazer. E aí o sábado vai chegar de uma forma prazerosa para nós. Mas se todavia isso não acontecer, e o sol você está percebendo, né, que ele está se pondo, o fenômeno está acontecendo, o fenômeno vai acontecer, o sol está descendo cada vez mais, então aí cesse os seus labores, deixe as suas atividades, porque após o sol ter se posto, após o fenômeno, aí é primavera, é sábado do Senhor. Certo? É dia do Senhor e não nosso, né? Não pertence mais a nós. Não é hora mais de comprar, certo? Não é hora mais de fazer outras atividades, porque não é nosso, é do Senhor. Não adianta querer puxar o sol, ou seja, segurar o sol, né, para ele não se pôr. No sábado é quem tenta puxar, né? Para chegar logo ao início da semana para a gente resolver as coisas, né? Mas lembre-se disso. Agora, o que fazer então para que esse sábado seja um verdadeiro prazer e deleite, né? Diz Mateus ainda 12, o versículo 12, é lícito fazer o bem no dia de sábado. Ou seja, o sábado não é um dia, somente o dia de fazer o bem, mas é um dia especial, em que você está livre das suas atividades, dos seus labores, e você tem mais tempo para visitar alguém que está doente, alguém fraco na fé, que precisa ser fortalecido, alguém da sua unidade, alguém que você possa dar um apoio, alguém que está passando fome, necessidade de um alimento. Então você tem condições de ir lá e dar uma assistência a essa pessoa. Não que seja o único, mas é um dia especial que você pode fazer tal coisa. E ainda mais, devemos livrar de algumas preocupações que temos em nossa vida. Como assim? Nós temos em Isaías 58. Esse é o último versículo que vamos ler. Isaías 58. Leia comigo. Isaías 58, versículo 13, é muito bem conhecido de todos nós. Versículo 13. O que nos diz? Diz o seguinte: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, e nem te ocupando nas tuas empresas, e nem falando palavras
vãs. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim o diz. Então não é dia da gente fazer a nossa própria vontade, estar com a nossa mente preocupada, quem sabe com os deveres acadêmicos, concluindo alguma coisa que precisa ser entregue, quem sabe preocupado com negócios, que não deu certo, mas eu preciso de fazer. E aí, às vezes, na mente já até tem uma solução para aquele problema. Não está trabalhando fisicamente, mas na mente já fez tudo, né? Já fez até o negócio. Um novo carro, uma nova casa, enfim, tanta coisa. E a gente anseia, né? E quando a gente desperta assim, poxa, o que está acontecendo, né? Então é dia que a mente deve repousar. E parece que estamos falando de uma coisa quase impossível, né? Mas é isso que deve acontecer. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Não é um dia apropriado para que a televisão seja ligada, né? Para assistir os programas corriqueiros, jornais, novelas. Aliás, novela em nenhum dia da semana é próprio, né, irmãos? Tanta coisa ruim que passa e tanto incentivo, né? A vida imprópria. E também não é um dia especial para a gente falar palavras vãs. Até isto está dizendo aqui, né? Até isto, palavras vãs, né? Diz Ellen White o seguinte: lembra-te significa... Só um instantinho. Vou ler esse texto com vocês. Lembra-te significa que no início da semana devemos planejar os compromissos e atividades da semana para que ao chegar o pôr do sol de sexta-feira, todos estejam preparados para a entrada do sábado. O sábado deve ser lembrado a cada dia da semana. Isso deve envolver toda a família. Ainda mais, diz o seguinte sobre as palavras, né? Devemos pôr de lado todas as nossas atividades seculares e nossas palavras triviais. Não é um dia para comentários de coisas triviais. Ela diz mais: como pode um adventista do sétimo dia frequentar uma escola nesse dia? Preparar lições, exames e assim por diante. Então, vejam só, toda acerca da observância do sábado, certo? Deve ser bem cuidadosamente planejado, né? Para que o sábado seja muito bem dedicado, seja um dia santificado ao Senhor. Devemos guardar o sábado com as nossas palavras. O quarto mandamento é transgredido mediante a conversa sobre coisas mundanas ou levianas e frívolas. Testemunhos Seletos, volume 1, página 290. Então, nem mesmo as palavras, né? Cuidado com todas as coisas que nós temos a dizer, falar para algum colega, para algum amigo, devemos ter cuidado. O sábado deve ser exclusivamente separado para adoração ao Senhor. Mas nós vivemos em um período, um mundo, em que as pessoas estão sufocadas com muitas atividades. E corre o risco de o sábado do Senhor ser desconsiderado e nós passarmos o sábado de uma forma leviana, não recebendo a bênção de Deus. Mas o mandamento do Senhor é o mesmo: lembra-te do dia de sábado. Não importa o tempo que estamos vivendo, não importa a época que estamos vivendo, o mandamento é o mesmo. E hoje, talvez eu falo para algumas pessoas que têm enfrentado algumas dificuldades nisso. Alguém na escola que porventura esteja passando por algumas dificuldades sobre a observância do sábado. Alguém que talvez, até mesmo acerca do trabalho, está passando talvez algumas dificuldades. Mas provavelmente, irmãos, eu falo hoje de manhã para algumas pessoas que têm negligenciado a observância desse dia santo. O que é santo, abençoado
separado por Deus, tem sido profanado. E se eu estou falando para alguma pessoa assim que precisa de ter uma restauração na vida, que precisa pedir ao Deus que é Criador, a esse que tem poder de criar a coisa e compartilhar com seres criados, então ele tem poder também de reestruturar a sua vida de acordo com o princípio sabático. Basta você apenas desejar. Lembre-se, quando termina o sexto, também deve terminar os labores, e nós devemos entrar no descanso do Senhor. Quantos gostariam, nesta manhã, de reconsagrar a vida a Deus, entregando completamente a Deus e observando o sábado conforme o mandamento? Erga sua mão, que Deus abençoe. Nós vamos cantar um hino agora. Ele fala sobre as horas benditas do sábado. E depois estaremos orando para que Deus possa abençoar a todos nós, que sejamos realmente fiéis observadores do sábado, o dia do Senhor. Número 531 do Santo Sábado é Senhor.